Olá pessoal do canal Mil Escritas, a gente vai fazer a terceira aula de literatura nesse momento, onde a gente vai estar trabalhando a métrica e a sonoridade, rítmica da poesia clássica. Então, para quem não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar um link na descrição para que você possa estar acompanhando essas aulas, ok? Então, para a gente ter uma retomada, relembrar do que se trata a literatura clássica, a poesia clássica ela remonta às tradições da antiguidade clássica, principalmente na Grécia e Roma, e consolidou-se como uma das formas de expressão literária marcada pela busca da harmonia, do equilíbrio e da perfeição formal. Posteriormente, essa tradição foi revitalizada na Europa durante o Renascimento, nos séculos XV e XVI. Então, o Renascimento ele é uma parte muito importante que a gente vai tratar daqui a pouco, nas próximas aulas. Então, em Portugal, onde escritores como Luís de Camões se destacaram naquele texto Os Lusíadas, por exemplo, ainda que ele tenha feito outros trabalhos, ok? A poesia clássica, então, foi sendo influenciada por filósofos, poetas e teóricos, como Aristóteles, Homero, Virgílio e Horácio. Esses autores, eles estabeleceram conceitos como o uso da métrica, da figura de linguagem, do apego às regras formais. Isso na antiguidade clássica. O Renascimento, recapitulando, ele vai resgatar esse conceito. E os gêneros épicos, lírico e dramático, das quais a gente vai tratar, também foram codificados nesse período, ok? Então, com o Renascimento, houve uma retomada dos valores clássicos, integrando-os à produção literária da época. Nesse contexto, Portugal absorveu essa influência e desenvolveu uma poesia que, embora adaptada às qualidades culturais locais, mantinha um rigor formal e a temática universal da tradição clássica. Então, esse é o conteúdo principal da aula de hoje. Então, a gente vai estar trabalhando alguns conceitos de métrica, da tradição clássica e da rima. Então, o estilo de poesia pertencente ao estilo clássico, a métrica e o ritmo. Como exemplo, a gente vai trabalhar um texto, um poema, onde a gente vai estar lendo e a gente vai estar analisando a estrutura. Por que ele é tido como uma estrutura clássica? E assim por diante, ok? Então, a gente vai fazer uma leitura dessa poesia. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa justamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei. Porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Pessoal, então esse belíssimo exemplo de soneto, Então já a gente vai comentar. Soneto é uma palavra italiana, tá bom? Que é escrito com 2 T's, ou sonare, e significa pequena canção ou emitir som. Então, soneto é um pequeno som. Então, para a gente ter uma ideia, um poema clássico ele tem várias dimensões ocultas dentro dele.
A primeira dimensão que a gente vai estar vendo é a dimensão sonora, ou seja, o soneto ele tem, a gente chama de estrofes, ele tem uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Isso compõe o que é um soneto. Ele foi feito, ele é pensado, ele é criado no sentido de ser uma música, ou seja, ele sempre vai ser cantado, por assim dizer. Vai ser dito, vai ser falado com essa entonação das palavras-chave dentro dele, ou seja, a entonação das palavras tônicas. Okay? Então, a primeira dimensão é a dimensão sonora dentro de um soneto. O soneto é o principal tipo de poesia gerado na tradição clássica. Então, 2 quartetos e 2 tercetos compõem o soneto. Agora a gente vai ver outras dimensões que é possível encontrar dentro da tradição clássica. A gente chama de escansão do poema quando a gente divide os versos, né, cada verso de um poema, cada verso é uma linha, tá, gente? Em sílabas métricas, ou seja, notamos que a divisão estão ligadas à sonoridade. Então, a partir do meu cantar, do meu pronunciar o verso, ele é dividido em sílabas métricas. Então, isso explica porque, por exemplo, aqui, ó, na oitava e nonas sílabas métricas do primeiro verso, elas serem unidas com uma união que não parece conveniente. Olha só para você ver. Quando acontece de eu usar uma palavra anterior ligar a outra que não teria sentido, o poeta está se usando de uma licença poética. A gente vai chegar nesse ponto. Então, para você ter uma ideia, a gente fez a escansão, a divisão sonora do primeiro estrofe. Você só vai conseguir perceber lendo em voz alta. Então, eu aconselho e te convido a ler. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor, tremendo estou de frio, sem causa justamente, choro e rio, o mundo inteiro abarca e nada perto. Ou seja, se você considerar a linha como horizontal, todos os versos terão 10 sílabas métricas. Então, na horizontal, vou pegar uma caneta aqui, gente. Na horizontal, ele vai ter 10 sílabas métricas, no caso desse poema, tá, gente? Existe uma pequena diferença em outros tipos de poesia. Tá? Então, é 10. Tá? Então, essa é a segunda dimensão. Todos os versos terão 10 sílabas métricas. Uma outra dimensão que você vai estar notando é que as sextas sílabas métricas e as 10ª sílabas métricas, porque um poema é considerado até o 10, então essa aqui seria a 11ª, mas ele não é considerado, ok? Se considera até a 10ª sílaba tônica. Então, a gente tem uma dimensão em que toda sexta sílaba do poema ele é dito, ele é falado com intensidade tônica, a sexta e a 10ª. E a 10ª configura a última sílaba métrica do poema. Então essa aqui já é a segunda dimensão, aliás, terceira dimensão, me perdoe. Tá? Segunda dimensão são a quantidade de sílabas métricas na horizontal. E a sexta e a 10ª representam a tonicidade durante todo o poema. Então, pense bem, gente, o trabalho que dá
O poeta ele tem que ter uma quantidade de vocabulário, né? Um léxico de palavras muito grande na sua cabeça, na sua mente, para que ele possa encaixar as palavras certas. E mesmo assim, quando ele não consegue encaixar, ele se utiliza de licenças poéticas para unir palavras para que dê certo a quantidade exata de 10 sílabas métricas. Por exemplo, aqui, ó, essa união aqui seria inaceitável pela lógica gramatical. Ok? Essa aqui também, ó. Mas, dentro da poesia, ele vai se utilizar dessa licença poética. Ok? Então, a licença poética é o termo que permite ao poeta transformar hiatos, né, palavras que seriam divididas, né, em ditongos, unindo vogais finais a uma palavra que inicia com a outra seguinte. Essa mesma licença poética permite que ele faça o inverso, ou seja, transformar ditongos, palavras que não seriam separáveis, em hiatos, ok? Por exemplo, aqui, ó, que pode dar saudade à saudade. Então, nesse verso, Camões utiliza a palavra saudade, aparece uma vez como ditongo, saudade junto, olha só, ditongo, e nesse segundo ele aparece como um hiato, ok? Então, tecnicamente, chamamos de diérese a expansão, ou seja, quando você transforma ditongos em hiatos, ocorre a diérese. E a sinérese, a contração, quando você transforma hiatos em ditongos. Então, essa aula, gente, é uma aula um pouco teórica, né, para preparar terreno para que a gente vai estar vendo posteriormente. Logo, a diérese e a sinérese são técnicas usadas não ao acaso, mas para tentar causar, né, a quantidade exata, a métrica, tornar homogêneo a quantidade métrica de acordo com as convenções ou regras poéticas de que ele está se utilizando, ok? Pois na produção de um poema, tida como clássica, as palavras devem ser escolhidas dentro de um léxico do poeta de tal maneira a trazer não só a sonoridade, mas também a quantidade perfeita de sílabas poéticas. Então, isso, gente, é trazido, né, da tradição romana, grega, clássica, tá? Como se fosse uma forma de bolo em que tem que ser daquele jeito, ok? Se a junção for de vogais átonas de vogais diferentes, por exemplo, O e A, né, vogais diferentes, a gente chama de sinalefa. Se as vogais, além de átonas, forem idênticas, como A e A, aqui, ó, ocorre o que chamamos de crase ou elisão. Tudo bem? Pessoal, se tiver difícil, você pode assistir essa aula de novo, tá? Ou seja, essas ferramentas não só mantêm a homogeneidade dos versos de cada conjunto ou estrofe, como também definem o tipo de esquema utilizado pelo poeta. Para se ter uma ideia da configuração usada pelo poeta Camões nesse poema, temos a forma de soneto, ou seja, a preferência clássica de termos 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Em outras palavras, 2 quartetos e 2 tercetos. E pela métrica feita a escansão, e lendo em voz alta, notamos as sílabas sexta e décimas, configurando o chamado decassílabo heróico, tá, gente? Então, o decassílabo heróico é quando o soneto ele possui as sílabas tônicas sendo as sextas e as décimas, ok? E observe também para a sua leitura que se considera a última
sílaba poética do verso, a sílaba tônica do verso. Ou seja, a gente considera até a décima. Essa 11ª que seria, ela não é considerada, tá? Por isso a gente tem essa ideia. E para finalizar, então a gente retoma um pouco a antiguidade clássica. A poesia clássica nasceu nas civilizações gregas e romanas, sendo influenciadas por filósofos, poetas e teóricos como Aristóteles, Homero, Virgílio, Horácio. E esses autores estabeleceram conceitos como o uso de métrica, figuras de linguagem e apego às regras formais. E esses gêneros, o épico, o lírico, o dramático, da qual a gente vai estar trabalhando mais para frente, eles também apareceram nesse período. Então, só para você ter uma ideia, gente, durante a Idade Média, onde se havia perdido toda essa qualidade, não só na literatura, mas na escultura, na arquitetura, teve alguns filósofos, como Petrarca, na Idade Média, que acharam que essa Idade Média era tão pobre, tão destituída dessa qualidade valorosa na arquitetura, na música, na ética, que eles chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Por isso houve essa tentativa de voltar, a partir do Renascimento, a trazer de volta as qualidades antigas da Grécia. Então essa foi a 3ª aula, ok? Eu sou Júlio Belfort. Pessoal, curta, compartilhe, comente abaixo desse vídeo, tá bom? E na 4ª aula, a gente vai estar estudando a estrutura da poesia clássica ainda. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Os gêneros épico, lírico e dramático são as 3 principais categorias literárias definidas na Antiguidade Clássica, amplamente estudadas por filósofos como Aristóteles e teóricos posteriores. Cada gênero possui características próprias relacionadas à forma, ao estilo e à finalidade. Gênero épico. Características. Narra grandes feitos heróicos ou eventos históricos importantes. Geralmente escrito em versos longos, como o hexâmetro datílico na tradição clássica. Possui um narrador objetivo que relata os acontecimentos, frequentemente com intervenções de deuses ou forças sobrenaturais. Exemplos clássicos: Ilíada e Odisseia de Homero. Eneida de Virgílio. Função: exaltar valores heróicos e identitários, preservando a memória coletiva de um povo ou civilização. 2. Gênero lírico. Características: expressa sentimentos, emoções e reflexões pessoais. Uso frequente da primeira pessoa com subjetividade e musicalidade no texto. Geralmente composto em formas poéticas mais curtas, como o soneto ou a ode. Exemplos clássicos: poemas de Safo de Lesbos, que celebram o amor e a beleza. Obras de Píndaro, que glorificam vencedores de competições atléticas. Função: comunicar experiências interiores e sentimentos universais por meio de uma perspectiva pessoal. 3. Gênero dramático. Características: representações humanas por meio de diálogos e encenações, sem a presença de um narrador. Dividido em subgêneros como tragédia e comédia. Apresenta conflitos, dilemas e interações entre personagens. Exemplos clássicos: tragédias de Sófocles, Édipo Rei, Ésquilo, Oresteia e Eurípides, Medeia. Comédias de Aristófanes, As Hans, Lisístrata. Função: refletir sobre questões humanas, éticas e sociais por meio da ação e do confronto entre personagens. Importância na literatura clássica. Esses gêneros refletem a visão de mundo e a estrutura social da antiguidade. O épico consolidava a identidade coletiva, o lírico dava voz às emoções individuais, e o dramático explorava as complexidades das relações humanas e os dilemas éticos. Eles formam a base da literatura ocidental e continuam a influenciar produções artísticas até hoje.